Hoje, com esses novos conhecimentos genéticos de biologia molecular, está se mapeando melhor o que acontece com genes em situações específicas e, gradativamente, está se aprendendo a mexer com os genes. Então, é possível que daqui algumas poucas dezenas de anos, tudo que a gente esteja fazendo agora seja considerado absolutamente jurássico, medieval. Né? E quanto mais depressa chegar a isso, melhor. Eu sou um cirurgião, mas quanto mais rápido não precisar de cirurgia para tratar de tumores, isso é sinal de que que mais está evoluída a ciência. Quanto menos drogas quimioterápicas agressivas, sinal de que estamos mais evoluídos. Né? Quanto menos radioterapia, idem. Então, assim, novos caminhos vão aparecendo gradativamente. O problema é que é muito difícil você achar algo novo e provar que isso funciona. Isso é toda uma metodologia científica, onde você, de 1000 estudos, drogas avaliadas, você acaba chegando numa alternativa e, às vezes, não é tão boa assim. E, para que se chegue a essa alternativa, foram gastos centenas de milhões de dólares. Então, o processo da evolução dos novos tratamentos é muito lento e caro. Agora, antigamente, se escondia um pouco dos pacientes, né? Câncer era uma palavra meio proibida, então a pessoa ficava, fazia... Hoje, a ética médica, a linha é de que a pessoa saiba tudo o que ela está passando, né? No passado, as pessoas tinham até vergonha de dizer que tinham câncer, fora o medo. Eu, na minha época de médico mais novo, muitas vezes eu via pacientes dizer, olha, eu não estou com aquilo, né, doutor? Eu não estou com aquela doença. Usar a palavra era uma coisa, não se podia falar, era quase blasfêmico. Né? Gradativamente, foi se perdendo o medo de falar da doença, e, gradativamente, o doente foi sendo incorporado ao processo decisório. Então, olha, tem tais e tais opções, essa opção tem tais vantagens, tais desvantagens. A opção B, idem, a opção C, idem. E as decisões são tomadas conjuntamente. E mais, os doentes hoje sentem a vontade para ouvir uma segunda opinião, até uma terceira opinião, que eu acho que é uma coisa muito sadia. Porque, no fundo, quem manda em si mesmo é o próprio paciente. Né? Então, essas mudanças de comportamento, elas foram importantíssimas. E é interessante que aqui, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, essa pressão da clareza se deve muito aos processos de responsabilidade civil, que chamam lá de malpractice, onde o indivíduo pode não estar acertando ou pode ter errado, ganha um processo em cima. Aqui foi mais pela evolução da própria melhoria da relação médico-paciente. A pressão ainda de responsabilidade civil é relativamente pequena, o que facilita o médico a se propor a entrar de corpo e alma nos casos e sem aquele medo de que ele pode ganhar uma rasteira porque alguma coisa não deu certo. Doutor Raul, para quem está acompanhando a gente em casa, o que a pessoa pode fazer para prevenir doenças assim? Para saber que tem uma doença no começo, as pessoas devem fazer exame a cada ano, 2 anos, procurar o médico. Que caminhos as pessoas têm para cuidar da saúde antes que a doença apareça? Tá. Bom, primeiro, existe uma indústria de check-ups, não sei o quê, que talvez não seja bem o caminho. Se você quiser fazer todos os exames de prevenção para todo mundo, não existe dinheiro, não existem instituições, não existem recursos, não existem pessoal formado. Então, o correto é você fazer os exames preventivos dentro do risco individualizado. Ou seja, tem alguns tumores que são mais frequentes a partir de uma certa idade. Então, a partir daquela idade, você começa a pesquisar. Felizmente, os mais frequentes são aqueles que dá para fazer diagnóstico precoce ou mesmo preveni-los. Então, câncer de próstata, você faz o diagnóstico numa fase muito inicial, com exames banais, um exame de sangue, um toque retal, um ultrassom ajuda. Né? Mama, também, a partir de uma certa idade, principalmente depois dos 40 anos, faz o exame de mama, faz principalmente ultrassonografia, mamografia,
E se precisar faz mais alguma ressonância, enfim, você tem toda uma sequência de exames. Outro é colo de útero. As mulheres fazem seus exames de rotina e acabam, não, em países civilizados, praticamente não existe mais câncer de colo de útero. O outro câncer é o câncer de intestino, que cresceu muito nos últimos tempos. Então, uma colonoscopia depois de 50 anos, você faz o diagnóstico de um pólipo, que é uma lesão pré-cancerosa, tira o pólipo, você praticamente zera o risco de câncer. E faz exames a cada X anos, conforme o caso. E um que é totalmente evitável é o de pulmão, decorrente do uso do cigarro, né? Quanto mais tempo o indivíduo fuma, maior o risco dele vir a desenvolver. Então, os principais tipos de câncer são preveníveis ou tratáveis, diagnosticáveis em fase bem inicial. Se quiser fugir do câncer, tem outras duas doenças importantes, que são hipertensão arterial e diabetes, que atingem de 8% a 10% toda a população brasileira, e que também podem ser evitados ou controlados desde o início do seu aparecimento. É claro que, fora o fator idade, existem outros fatores. Existem algumas doenças que facilitam o aparecimento de alguns tipos de câncer, existem defeitos genéticos que facilitam isso. No caso de hipertensão, a raça negra, por exemplo, tem uma tendência maior do que a branca de ter hipertensão. Então, você tem que usar todas essas informações e fazer programas. O difícil não é a concepção científica, o difícil é a implantação disso. Porque você precisa estrutura, precisa dinheiro, a pessoa precisa topar, né? E quando a preocupação do indivíduo é ganhar o pão nosso de cada dia, prevenção, desculpem, não é prioridade. Ele vai quando está com muita dor, quando aconteceu alguma coisa. Ele só vai quando está doente. Gastar tempo para fazer prevenção em quem tem uma condição socioeconômica inferior é querer tirar água de pedra, né? E acaba sendo justamente esse grupo populacional que mais sofre, porque quando tem um diagnóstico feito de alguma doença dessas, ela já pode estar em fase mais avançada. Aí tem não só o custo da saúde, mas tem o sofrimento, tem a dificuldade de você tratar, a dificuldade de você oferecer cura, né? Então, o problema do tratamento das doenças é um problema social, é um problema que pertence a todos nós, não é só do indivíduo, mas de toda a população. Então, por esse mesmo motivo, o indivíduo que fuma e tem um câncer de pulmão e vai gastar o dinheiro do SUS para ter seu câncer tratado, ele está sendo responsável por um gasto que não haveria se ele tivesse tomado suas medidas básicas, como, por exemplo, não ser um tabagista de longo tempo, entendeu? Doutor, você é um médico considerado top em São Paulo, está num hospital top, que é o Sírio-Libanês, tem uma carreira sólida, né, como cientista. O que você diria para quem está começando agora? Para um médico que está começando, ou para alguém que está acompanhando o programa, que é jovem, e fala assim, meu sonho é ser médico? Uma vez eu estava conversando com o Roberto Macedo, ele me disse que tinha feito um estudo onde a medicina é uma das carreiras onde menos desistências existe. Quer dizer, com toda a diversidade hoje do mercado, os médicos trabalhando muito, mas muito, para ganhar relativamente pouco ou medianamente, isso não faz com que o médico se afaste da sua atividade. Por quê? Porque ela enche a alma. Então, quem vai exercer a medicina, qualquer que seja a fase que ele está, desde o recém-formado até o velhinho que vai pendurar chuteiras daqui a pouco, ele só tem uma maneira de exercer, com muita vontade, com muito amor, com muita dedicação, independente do que entra ou não entra por causa disso. Então, se eu tivesse dar um conselho, que é o que eu falo para meus alunos na faculdade, lá na USP, vocês se dediquem, se doem de coração para os seus doentes. Se vocês ganharem um bom dinheiro com isso, ótimo. Se não ganharem, paciência. Mas a proposta é cuidar bem de quem chega até vocês. Então, estudem bastante, se dediquem bastante, sejam honestos intelectualmente, sejam honestos com seus pacientes, que com isso vocês estarão fazendo o bem, que é o objetivo maior da profissão, fazer o bem para os outros, e assim vocês estarão se beneficiando, vocês estarão se sentindo muito bem por estar exercendo a medicina. Então, eu continuo com uma visão romântica do médico no dia a dia. Você quis ser médico influenciado pelo seu pai? Você viu o seu pai? O que te tocou no desejo de ser médico?
Talvez eu tenha tido uma exposição à medicina mais precoce, e talvez se eu fosse filho de um grande engenheiro, eu estaria hoje construindo. Mas eu via meu pai, primeiro, estudando com muito prazer. Eu pegava minhas lições de casa e sentava do lado dele e ficava também estudando. Eu via meu pai exercendo com muita alegria. Então, quando a gente era pequeno, ele botava os 3 filhos maiores no carro. Domingo, o programa, o passeio de domingo de manhã era ir até o hospital com ele, né? E eu muitas vezes pedia para entrar nos quartos com ele. Eu, pequenininho. Ele me levava, e eu ficava nas pontas dos pés para ver ele fazer um curativo, ver ele tirar um ponto, ver ele mexer na barriga dos pacientes. E aquilo foi gradativamente entrando dentro de mim. Então, daí até eu ter certeza que eu queria ser médico, foi um processo de amadurecimento, e um dia estava resolvido. E por que cirurgião? Porque de todos os lugares que eu pus meu dedo para aprender, foi o que mais me emocionou. Porque a cirurgia ela tem um lado artístico, que é você juntar o conhecimento científico com a arte de fazer alguma coisa. É como se você fosse um escultor. Quando você retira alguma coisa, quando você reconstrói alguma coisa. Então, ela junta duas partes do conhecimento humano que me fascinam, que é o conhecimento científico e a possibilidade de alguma forma exercitar alguma arte. Já que eu não sei pintar, não sei fazer quase nada de outras coisas, não sei desenhar, não sei nada, então eu me satisfaço operando. Então, cada ponto que eu dou, eu capricho como se fosse uma coisa única, né? Cada tesourada que eu dou para liberar um tecido qualquer, para mim é como se fosse um momento único. E isso faz com que a cirurgia, então, me encha o meu coração, a minha alma. Raul, eu fiz essa pergunta, acho que você estava aqui para o doutor Adib Jatene também, mas quando você perde um paciente, ou quando você tem que dizer a ele que não tem mais o que fazer, como é que é essa relação de sentimento? É muito difícil. Muito difícil. Toda vez que você... Primeiro, a gente não é Deus, né? A gente não acerta tudo. Segundo, a gente não consegue tudo. Tem o que eu gostaria de fazer, tem o que eu consigo fazer. Ou porque a doença não permite, ou porque existe limitação minha, ou porque existe limitação da instituição. Isso vale para todos os médicos. Mas a sensação de incapacidade de resolver ela é extremamente frustrante. Mas é uma sensação que tem que ser repartida. Acho que o que o paciente mais quer é sentir que você é realmente solidário a ele, que você é sócio dos problemas dele. E isso você não consegue fingir para as pessoas. Você tem que sentir assim. Então, quando você vê que um doente não tem mais condição de ir em frente, você tem que ter esse tipo de conversa. É uma conversa olho no olho, coração no coração. E se não for assim, ela não é boa. Nem para você e muito menos para o doente. Então é um processo que você pode até pensar, puxa, isso é desgastante. Tem tanta gente que me fala assim, não, o médico tem que ser frio, não tem que se envolver. Isso é bobagem. Mas tem que ser quente, tem que se sentir no meio do campo de batalha. Porque aí sim ele consegue entender o que o paciente dele precisa, né? E o objetivo maior de eu estar exercendo qualquer ato médico é beneficiar um paciente. Isso eu nunca posso esquecer. Obrigado, Raul, pela sua presença. Eu te agradeço. Muito sucesso. Bom estar aqui com você hoje. Você continue com essas mãos tocando nos órgãos e no coração das pessoas, né? Obrigado. Obrigado. Braizóis. Dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma ponte para o irmão, para o Senhor.
vezes eu posso perdoar quem me ferir, até o levantar se ele cair. Eu tenho amor, eu tenho amor pra perdoar